Olá, olá a todos. É um prazer enorme estar aqui. Aqui é Rodrigo Eberhardt. Iremos então para uma aula especial de biologia do Enem e do ensino médio. É sempre um prazer enorme falar de biologia com vocês. E, antes de mais nada, olá a todos. Tudo bem com vocês? Vamos bater um papo hoje sobre bioquímica e ATP. Tudo o que vocês precisam saber sobre ATP, que é uma molécula-chave para todas as reações químicas dos seres vivos. Vocês sabem que sem vida, sem energia, não há vida. E é o assunto de hoje, aqui na aula. Eberhardt apresenta ATP. Vamos lá. O que seria ATP, meus queridos? Bom, ATP é o nome de uma molécula chamada adenosina trifosfato. Então, voltando, adenosina tri. Tri quer dizer o quê, queridos? O que é tri? Tri, três. Então, 3 grupos fosfatos. Então, é uma adenosina, né, uma molécula que vai ter, então, 3 fosfatos. Vejam bem, 3 grupos fosfatos. E é isso que a gente vai ver já já. Bom, então um dos segredos da vida é a molécula de ATP. Adenosina trifosfato. É a moeda de energia dos seres vivos, da vida. Então todos os seres vivos, tá, necessitam de ATP, que é uma molécula rica em energia. E é isso que a gente vai ver agora. Então vem comigo aqui. Bom, antes de ver a estrutura toda da molécula, que ela é bem complexa, vamos ver então a molécula de ATP resumida. Então a ATP, adenosina, o que, gente? Trifosfato. Então ela tem 1, 2, 3 grupos fosfatos e tem as suas ligações, cada uma das suas ligações representadas aqui. Ok? Bom, a gente pode representar, então, a adenosina com um grupo chamado de grupo adenosina. Então, a gente tem aqui já, a gente chamaria tudo isso aqui de adenosina. Mas, na verdade, a gente sabe que aqui tem uma ribose e aqui nós temos a adenosina, que é um nucleotídeo, tá? E aqui nós temos o grupo fosfato, essas 3 ligações com fósforo. Aqui é um fósforo, ok? Nós temos então cada um fósforo 2, fósforo 3, tá? Se é que a gente pode chamar assim, mas a posição aqui é diferente, mas só para a gente saber então que é o grupo fosfato, ou GF. Aqui nós temos o ribose e aqui a adenosina. Bom, a gente pode representar também a ATP desta maneira. Os 3 fosfatos, grupos fosfatos, e a adenosina só com uma casinha. Ok? Muito bem. Então, a adenosina trifosfato é uma molécula que ela gera o que no corpo da gente, nos seres vivos? Energia. E esta energia está contida nestas ligações químicas, tá? Entre os fosfatos. Então, é isso que a gente vai falar hoje. Bom, uma coisa importante que vocês têm que saber é que a molécula de ATP é uma molécula complexa, bem grande, que tem então um fósforo ligado a uma dupla O, com vários oxigênios envolvidos, com cargas negativas. Nós temos aqui a ribose, tá, que é um açúcar, e temos aqui a adenosina, tá, que é essa molécula aqui, representada com rachurada em azul. Em verde a ribose. E aqui os grupos fosfatos. Veja que nós temos 3, né? 1, 2, 3. Muito bem. Professor, mas qual é a lógica? Do que eu tenho que aprender sobre essa molécula? A gente tem que aprender que essa molécula ela tem, então, 3 ligações com os fosfatos. Se eu desmembrar ela, como se fosse aqui o House, ó. Tá vendo? Mostrando aqui uma molécula de House, vocês estão vendo 3 balinhas aqui, né? Vou dizer que se eu tirar uma dessas balinhas aqui, ó, eu tenho energia aqui.
Então essas ligações aqui, ó, cada um desses pacotinhos seria um grupo fosfato, tá? Ligado então a uma base aqui, ó, um açúcar e uma base. Se eu tiro uma balinha desse sistema, eu fico só com duas balinhas, ó, duas balinhas, certo? Então isso é muito legal para você aprender. Inclusive vou até chupar uma balinha aqui, House, né? House. Bom, o que eu quis mostrar para vocês é que o grupo fosfato aqui, nessa ligação, libera grande quantidade de energia. Essa ligação entre os fosfatos libera grande quantidade de energia. Tá? A energia, então, ela é usada para os processos da vida. Crescimento, reprodução, duplicação do DNA, contração muscular, contração do músculo, do coração, etc. Bom, então vocês viram quantos fosfatos tem então a adenosina trifosfato? 3 grupos fosfatos, certo? Muito bem. Então qual é a lógica da vida, professor? Como que os seres vivos conseguem tirar então energia dos alimentos e das moléculas que são quebradas? Primeiro eu tenho que te mostrar a molécula de novo de ATP, que é essa molécula aqui. Ok? Então eu tenho essa molécula, que é a molécula de ATP, esses grupos fosfatos ligados aqui a um açúcar, tá? Ligados a um hidrogênio aqui, um OH, mais um hidrogênio aqui, um OH, mais um nitrogênio, formando aqui então uma dupla ligação, NH2, dupla N, 2N. Ok. Uau! Adenosina trifosfato. A gente pode representar assim, né? Lembram? Ok. Mais H2O. Tem água no sangue, é ou não é? Nos tecidos. Então ocorre a hidrólise. Quebra da molécula de ATP a partir da água. Então, hidrólise. Lise é quebra através da água. Então, quebra de uma substância envolvendo a água. O que a água vai promover então? Ela vai arrancar essa parte aqui, esse fósforo ligado a uma dupla O, um OH, uma hidroxila, com um O menos. Então vai sai esse grupo, tá? Um ortofosfato. E aí, é o que você tem que saber. E aí o que vai acontecer? Aqui vai ter molécula de água, não vai? Eu vou te mostrar o que vai rolar agora. Olha só. A água, H2O, né? Ela é um oxigênio com um H. Bom, fazendo bem bonitinho aqui para não ficar feio o desenho, o que você vai ter então? Um oxigênio ligado a 2 hidrogênios. Como soltou essa parte do grupo fosfato, a gente vai chamar esse grupo fosfato de PI, fosfato inorgânico. Em inglês seria assim, né? Phosphate inorganic. Tá? Por isso que é PI. Tá bom? Então, é um fosfato inorgânico. Tá, queridos? Não tem carbono, então é inorgânico. Muito bem. O que vai acontecer, meus queridos? Como o fósforo tem 5 elétrons compartilhados, 1, 2, 3, 4. Ele gosta de compartilhar 5, aqui vai ficar um livre. Então ele vai se ligar com o hidrogênio aqui, é ou não é? E vai atrair também a molécula de oxigênio. Então vai atrair todo o grupo hidroxila. Então essa parte aqui da água virá para cá. E esse hidrogênio que vai ficar positivo vai se unir com o oxigênio que vai ficar negativo nesse caso. Porque aqui o grupo fosfato restante, de uma molécula menor, porque o adenosina trifosfato tem 3 fósforos. Aqui tem 2, então é adenosina difosfato.
ADP, adenosina dois grupos fosfatos, adenosina difosfato, ok? Muito bem, aí eu redesenho aqui a molécula, ok? OH, isso vocês não precisam decorar, estou fazendo só para vocês aprenderem mesmo, como seria quase que na realidade. Você não precisa decorar todos esses átomos, não. Estou fazendo mais para nível superior, precisa mais ou menos decorar isso, mas mesmo assim não necessita dessa... Muito difícil você memorizar isso. Tudo bem? Maravilha! Então, ó, olha o que acontece. Solta, sai esse grupo inorgânico. Então, voltando aqui ao assunto, sai essa parte, esse grupo fosfato, que a gente chama de grupo fosfato inorgânico, ok? Tá? E fica livre dessa forma aqui. Claro que a molécula tem ressonância. O que é isso? Os elétrons vão dançando para cá e para cá. Ó. Então, eles podem mudar de posição. Isso só na universidade que você vai ver. Tá? Bom, então essa hidrólise, ocorre a hidrólise da molécula de adenosina trifosfato. E ela vai perder esse grupo fosfato que a gente vai chamar ele de PI. Tá bom? E aí eu vou ter um ADP com energia. Aqui o grupo, o hidrogênio vem da água e se junta com o oxigênio. O menos, O, P, dupla O menos, O. Então vai aqui, um oxigênio, um hidrogênio, um OH, um hidrogênio, um OH. E aqui eu vou ter então um nitrogênio ligado aqui a uma dupla. Eu não me lembro se aqui tem dupla, eu não vou pôr. Então fica A assim. E aí finalizamos essa molécula. Muito interessante. Bom, é uma adenosina trifosfato, que vai ter um outro NH2. Muito bem. Bom, essa molécula então é o ADP, que nós podemos resumi-lo como um fósforo ligado a um grupo um fosfato ligado a um grupo fosfato, e uma casinha que seria o açúcar ligado então à adenosina. Beleza. Então, moral da história, o que vimos nesta aula? Vamos voltar. Eu quero que os detalhes fiquem simples, mesmo complexos. Como eu poderia resumir isso, professor? Eu arranco um grupo fosfato, que eu vou chamar de fosfato inorgânico, do ATP, e aí gera o quê? Energia para os processos vitais. Então vamos resumir aqui. Então o ATP, certo? Com 3 grupos fosfatos ligados a uma adenosina, ele, em presença de água, sofrerá uma hidrólise que pode ser reversível. Depois a gente pode comer carboidratos, quebrar a gordura ou outras substâncias e retomar esse fósforo. Vai ser liberado então o ADP com 2 grupos fosfatos apenas, ok? Mais um fósforo inorgânico, grupo fosfato inorgânico, ok? Então, de maneira geral, é desta forma que todos os seres vivos retiram energia dessas moléculas. Essa molécula é uma molécula que a gente chama de moeda energética dos seres vivos, porque é ela que doará energia. Existem outras, como a creatina, por exemplo, fosfato creatina, né? Creatina fosfato. Bom, então de maneira geral, o que vocês tinham que saber sobre ATP está aqui. E ainda tem uma maneira de eu quebrar mais ainda. Se eu tiver 2 fosfatos, eu tenho um ADP. Sim ou não, pessoal? Em presença de água, eu posso quebrá-lo em um fosfato ligado a uma adenosina. Mais fósforo inorgânico, mais energia. Essa energia é da ordem de menos 30
kJ por mol. Menos porque é uma energia exotérmica, exergônica, como a gente fala. Exergônica, ou seja, que sai da molécula, sai e fica livre para todos os processos vitais. Então, relembrando, a molécula de ATP, ela perde uma ligação, perde esta ligação e libera o quê? Grande quantidade de energia para crescimento, reprodução, processos vitais em geral e para conservação da vida, manutenção da vida. Tudo bem? Espero ter sido muito claro que a nossa moedinha não é o real, é o ATP. Aqui uma vista molecular tridimensional da molécula. Espero ter sido bem claro nesta videoaula. E um grande abraço a todos. Espero que vocês tenham gostado do ATP, que nesse caso não é a Associação Internacional de Tênis. Como eu adoro tênis, joguei muito pouco, mas gosto muito de ver. Grande abraço a todos. ATP, a molécula da vida. Grande abraço. Fiquem então com essa maravilhosa análise que o ATP se transforma em ADP, formando fósforo inorgânico. Quando recebe energia da quebra dos alimentos, se transforma novamente em ATP. Então é um ciclo. Esse ciclo é sempre ATP, tá? Presença de água, se transforma em ADP mais fósforo inorgânico. Quando o ADP, mais ele tem aporte de energia, o que acontece? Ele se transforma em ATP. Que maravilha! Grande abraço, meus queridos! Espero que vocês tenham gostado muito dessa aula de hoje. Até as próximas aulas. E aproveitem bastante. Tchau, tchau! Espero que vocês tenham gostado.